'Cause when a heart breaks, no, it don't break even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? Oi gente, meu nome é Fernanda e eu fui aprovada em Medicina agora pelo PAS de 2021. E eu fui aluna do Único durante 2020, eu entrei no terceiro ano e eu fiz inteiramente online o meu terceiro ano, inclusive até as vésperas do PAS, porque o Único fez questão de dar aula até esse momento. Eu escolhi fazer Medicina bastante nova, assim, eu não diria que eu escolhi Medicina, mas eu escolhi a área geral de saúde. Eu estava cursando biotecnologia na UNB pelo Enem, eu passei antes de fazer o PAS, então agora que eu estou terminando esse primeiro semestre. Então eu já tinha essa noção muito clara de que eu queria sim trabalhar com ciências biológicas. Eu sou muito apaixonada pela área de pesquisa, então a minha descoberta por medicina foi bem, assim, não foi muito comum, as pessoas geralmente têm uma história diferente. Mas eu estava assistindo uma palestra na UNB aos 11 anos, porque eu participei de uma Olimpíada de Física. E o prêmio para quem recebesse uma medalha era participar dessa palestra na UNB. E o professor começou a palestra de astrofísica falando que a gente conhecia mais sobre o espaço do que a gente conhecia sobre o cérebro humano. E eu falei, gente, não tem condições de a gente conhecer mais sobre uma coisa tão distante do que o que nos controla, o que faz o nosso corpo ser o que ele é. E naquilo ali ligou uma chavezinha que eu fiquei completamente fascinada pela área de saúde, em especial pesquisa na área de saúde, o que foi o que me motivou a fazer biotecnologia antes de medicina. Só que eu eu troquei o curso, eu já tinha feito a inscrição do PAS agora, eu tranquei minha matéria em biotecnologia e vou começar a medicina, porque eu sempre soube que tinha esse a mais que a medicina pode me propiciar, que a biotecnologia não tinha, que era esse contato com o outro, porque o que me fascinou foi justamente o nosso cérebro, que é o que faz a gente ser quem nós somos. Então, entender esse mecanismo, entender como cada pessoa é única, eu acho que eu vou conseguir enxergar muito isso na medicina. Então, foi a minha principal motivação ao escolher meu curso. Eu vim para o Único no meu terceiro ano, que foi 2020, e logo após um mês de aula, que eu tive um mês de aulas presenciais, foi decretado o lockdown aqui no DF, e eu tive que passar para a modalidade online, e eu permaneci nela ao longo de todo o meu terceiro ano, e de 2021, quando tiveram os preparatórios para o PAS, que foi sendo adiado. E eu acho que, primeiramente, eu lembro quando a gente descobriu que ia ficar online, todo mundo inicialmente ficou empolgado por um motivo muito bizarro, que foi a gente tinha dever de química para sexta-feira. E aí as pessoas tiveram que não fazer esse dever de química porque inicialmente foi adiada as aulas, né? A gente ficou num feriado de 5 dias. Mas eu sinto que essa pequena de não fazer dever, eu conto essa história, porque ela meio que marcou o online para muitas pessoas. Porque no online, depende muito de... Ninguém vai estar conferindo o seu dever de casa, depende muito da sua motivação própria para você realizar suas tarefas na escola como um todo. Então, para manter essa motivação no online, eu acho que os professores foram muito importantes em 2021, porque eles faziam dinâmicas diferentes nas aulas. O Único tem o Cine Único, que era uma sessão de cinema, que a gente discutia um filme, que dava além de repertório para a redação, o que é importante. Dava também um momento de descontração mesmo, para a gente poder conversar e rever nossos amigos, seja de forma online. Então, para eu manter minha disciplina, eu sinto que eu demorei um pouco para poder equilibrar, né, a diversão que era, a inovação que era poder estudar da sua casa, com realmente manter meus estudos num nível avançado. E eu acho que o que fez para mim dar certo foi diferenciar meu local de lazer e meu local de estudos. Porque senão a gente acaba mandando mensagens contraditórias pro nosso cérebro, do tipo, aqui eu posso assistir série e estudar ao mesmo tempo, a gente sempre vai optar por assistir a série. Então, eu acho que foi muito importante. Os professores faziam questão, em toda a aula, deixar bem claro que era importante a gente tirar o pijama, botar uma roupa de estudar e fazer questão de realmente fingir que a gente estava na escola, copiar a matéria, fazer o dever de casa, porque eu sinto que ficou muito... Cada um virou seu próprio professor, porque era você que estava vigiando suas tarefas, era você que estava vigiando seu progresso na escola. Então, dependeu muito de cada um, e eu acho que os professores conseguiram ensinar isso muito bem pra gente em 2020 e 2021. Eu já tenho duas grandes áreas que eu tenho vontade de fazer, que são bastante diferentes. Eu tenho bastante interesse por cirurgia e por oncologia, que é o estudo do câncer. Porque no meu segundo ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nessa área de oncologia. Eu já era apaixonada pela medicina em geral, e esse intercâmbio trouxe essa área à tona pra mim. Mas eu creio que durante o meu curso pode mudar muito, todo mundo diz que muda bastante o que você quer fazer,
Mas independente de onde eu esteja, em que hospital, em que local eu esteja trabalhando ou estudando, eu quero permanecer acima de tudo sendo eu. E lembrando que o motivo de eu ter feito essa inscrição nesse vestibular de medicina e lembrar da minha paixão pela área, porque eu sinto que estudando muito a gente pode acabar se perdendo e eu pretendo não perder essa minha essência que me fez querer tanto ser médica. Quando eu passei em medicina, eu fiz muitos vestibulares em 2020 e 2021 e o PAS foi o primeiro em que eu fui aprovada para o curso que eu realmente queria. Então, eu imaginava que ia ser um momento que ia mudar tudo, que a minha cabeça ia se alinhar, os astros iam ficar perfeitos, porque a gente idealiza muito esse momento quando a gente está estudando. E eu lembro que demorou, eu perdi a recepção de calouros no primeiro dia, porque demorou para minha ficha cair. Eu vi meu nome na lista e eu fiquei relendo e abri o arquivo e, meu Deus, será que não foi erro? E então, a gente demora muito para cair a nossa ficha de que aconteceu. Porque uma coisa que eu acho que é bom deixar bem claro, porque eu acho que a gente tem esse misticismo com medicina, que a pessoa que faz medicina, a pessoa que passa em medicina, ela é de alguma forma diferente dos seres humanos normais. E então eu teria que ter mudado de espécie, de um vestibular para o outro. Porque a mesma Fernanda que passou em medicina agora, deixou de passar em inúmeros outros vestibulares. Então eu acho que passar em medicina é mais uma consequência do esforço do que uma habilidade sobre-humana que você precisa nascer com ela, porque a gente tem muito essa crença na escola de que é um curso tão difícil. Não estou dizendo que não seja difícil, é bastante difícil e as inúmeras reprovações que eu tive comprovam isso. É muito único o momento, sem o pegadinho, mas é muito único o momento de saber que você foi aprovado, porque você ainda no fundo sabe que foi você o ser humano. Eu acho que é importante diferenciar essas duas coisas, porque a sua profissão, aquilo que você faz, é só um adendo naquela pessoa que você é. Então agora, como estudante de medicina, eu não queria mudar isso. Eu queria permanecer sendo a Fernanda, que estudou tanto para passar, mas não a Fernanda que é somente aquilo que ela faz. Se vocês estivessem falando com a Fernanda de 2 meses atrás, eu não conseguiria falar com o que eu tô falando agora, porque eu acho que como é uma jornada muito longa, em especial para medicina, mas qualquer que seja o curso que você quer, a gente nunca sabe quais vão ser os dias finais. E é muito difícil manter a motivação ao longo de um período que você sabe que não tem um fim determinado. Em especial em 2020, porque os vestibulares foram sendo adiados, a gente não tinha realmente uma linha de chegada. Então parecia que a gente corria e não saía do lugar. E uma mensagem que eu mandaria é que um equilíbrio que eu descobri no meu 3º ano e com os vestibulares que eu fiz é o equilíbrio entre saúde mental e conteúdo. Porque eu sei que todo mundo que está me assistindo, todo mundo que está vendo esse vídeo, provavelmente sabe muito. E às vezes a gente não sabe o tanto que a gente já entende dos conteúdos. A gente já tem muito domínio por estudar, por gostar de estudar. Vestibulandos de medicina em especial costumam ser muito especialistas naquilo que eles fazem. Você conversa com alguns, eles sabem coisas que até professores da área nunca saberiam. E uma coisa que a gente não costuma focar muito é na saúde mental. Eu sei que é uma tecla que acaba sendo batida muito quando querem fazer discursos motivacionais, mas eu falo com sinceridade porque eu estava no lugar de vocês em que eu não estava bem também de tanto estudar. E o diferencial para uma prova não é o seu conteúdo. Óbvio que você já sabe o conteúdo, isso é importante. Mas a sua cabeça, para poder colocar aquilo que você sabe em prática, é tão importante ou mais do que tudo aquilo que você passou meses estudando. Então o que eu digo para vocês, por mais absurdo e por mais difícil que pareça ser, vão assistir uma série, vão ler um livro, vão lá fora, mantenham a calma nessa reta final. Vocês já sabem tudo que vocês têm para saber e vocês só precisam conseguir colocar em prática. Por mais que pareça, eu sei que a jornada de vocês está chegando a um fim que vai ser brilhante, com certeza. Oh, you got his heart and my heart and none of the pain. You took your suitcase, I took the blue. Now I'm trying to make sense of what little remains.